Não fica nessa ala, dona. Foi o que o técnico de enfermagem Rafael Medeiros gritou para mim. Eu, Camila Duarte, bem no meio do corredor do Hospital Municipal de Guarulhos. A voz dele cortou o ar como se alguém tivesse batido uma porta de metal. Minha mão parou na hora, ainda segurando a maçaneta gelada, e um frio subiu dos dedos até o ombro. A luz do teto piscou nesse mesmo segundo, deixando o corredor metade claro, metade escuro, como se o hospital tivesse prendido a respiração comigo. Eu virei devagar e vi o rosto do Rafael suado, a máscara torta, os olhos grandes demais para ser só plantão cansativo. Ele respirava forte, como quem tinha corrido, mas atrás dele o corredor estava vazio e silencioso. Nenhum carrinho de maca, nenhum médico falando, nenhum aviso. Só aquele silêncio pesado que não combina com o hospital. O ar ali estava mais frio do que no resto do prédio. Eu sentia uma corrente gelada vindo justamente da ala onde eu ia entrar, como se um vento invisível empurrasse meu corpo para trás. O cheiro de desinfetante era mais forte perto da porta, misturado com tinta nova. No chão, eu via marcas de rodinha de maca indo e voltando, como se alguém tivesse passado às pressas. Lá dentro, as luzes estavam acesas, mas tremiam, fazendo um zumbido baixo. Dava para ver alguns prontuários caídos perto do balcão, folhas amassadas espalhadas, como se alguém tivesse derrubado tudo e saído correndo. Nenhuma voz vinha de lá, nenhum aparelho apitava. Era como se a ala estivesse acesa, mas vazia. Meu coração começou a bater rápido demais. Eu sentia a respiração pesada, entrando e saindo pela boca seca. Apertei a alça da bolsa com tanta força que os dedos doeram. Eu queria perguntar o que estava acontecendo, mas as palavras não saíam. Ficavam presas na garganta, como se eu fosse uma criança com medo de falar alto no escuro. O piso frio parecia subir pelos meus pés. Um arrepio veio da sola até a nuca quando um vento leve passou pelas minhas pernas, vindo lá de dentro da ala, fazendo a barra da calça balançar. Não tinha janela aberta, nem ventilador ligado. Mesmo assim, o vento veio, gelado, como se a própria ala soprasse um aviso que eu ainda não entendia. Rafael deu 2 passos na minha direção e esticou a mão, como se fosse me segurar ali. Os olhos dele não desgrudavam da porta atrás de mim, como se esperasse que alguma coisa aparecesse a qualquer momento. O hospital inteiro parecia longe, enquanto nós dois ficávamos parados naquele pedaço de corredor, presos entre a vontade de entrar e a sensação de que alguma coisa séria já tinha começado lá dentro. Eu virei para perguntar o que estava acontecendo, mas o Rafael só balançou a cabeça, pálido, com a boca tremendo como se nem tivesse força para falar. Ele não piscava. Era como se estivesse vendo alguma coisa atrás de mim, mas não queria que eu olhasse. O corredor estava gelado de um jeito que não fazia sentido, como se o ar estivesse parado há horas. Eu sentia o frio entrando pelas mangas da blusa e subindo pelo braço, fazendo meu corpo ficar rígido. O cheiro de desinfetante parecia mais forte, como se tivesse acabado de ser jogado no chão, mas ninguém tinha passado ali. A luz no teto deu outro estalo, aquele som seco que faz o coração pular, e piscou 2 vezes seguidas. Quando piscou, a sombra da porta atrás de mim mudou de tamanho, como se algo tivesse passado rápido, bem rente à parede. O Rafael respirou fundo, mas o ar entrou quebrado, cheio de medo. Eu podia ouvir o som da respiração dele, curta, rasgada, querendo pedir ajuda, mas sem coragem. A mão dele estava suada, segurando o crachá como se aquilo fosse proteger ele de alguma coisa. A porta atrás de mim rangeu sozinha de novo, só que dessa vez o som veio mais grave, mais pesado, como se alguém ou alguma coisa tivesse empurrado levemente por dentro. Eu senti um fio de vento gelado bater no meu tornozelo, mas todas as janelas estavam fechadas. Quando virei só um pouquinho o corpo, ouvi um impacto abafado, igual a quando alguém deixa cair um objeto pesado no chão, mas ninguém estava lá dentro. O corredor todo parecia ouvir aquele barulho junto comigo, porque até o ar ficou mais quieto. O Rafael deu um passo para trás, como se estivesse se protegendo de algo que só ele conseguia ver. Eu nunca vou esquecer o jeito que ele levantou a mão, devagar, como quem pede silêncio, e sussurrou quase sem voz. Não entra. Não entra de jeito nenhum. Mas ele mesmo parecia não acreditar que aquilo fosse o bastante para me parar. O medo nos olhos dele era tão grande que parecia maior que o corredor inteiro. E por algum motivo, aquilo me fez sentir ainda mais presa ali. Meu corpo todo começou a formigar. Meus dedos ficaram gelados, meu peito apertou, e minha respiração ficou tão curta que parecia que eu estava engolindo ar pela metade. A mistura de silêncio, luz piscando e aquele vento estranho que vinha de dentro da ala fazia tudo parecer errado. Muito errado.
Era como se eu tivesse colocado o pé num lugar onde eu não deveria estar, e agora alguma coisa estivesse percebendo isso. Eu dei um passo para trás, mas a sensação era de que o chão estava mais duro, como se pesasse mais do que antes. As paredes pareciam mais estreitas. Até o relógio na parede tinha parado no mesmo minuto. E aí, no meio desse silêncio de hospital fechado, algo bateu do outro lado da porta com tanta força que o trinco tremeu. Um som seco, forte, carregado. Não era vento. Não era queda de equipamento. Era outra coisa. Eu senti o impacto no meu peito. O Rafael levou a mão à boca e recuou mais um passo. E antes que eu pudesse reagir, a luz piscou tão forte que o corredor ficou branco por um segundo. Nesse exato instante, algo lá dentro arrastou algum objeto pelo chão, devagar, pesado, como se estivesse se movendo perto da porta. E foi aí que tudo realmente começou. Eu preciso saber o que você faria no meu lugar, de verdade. Comenta aí embaixo. E, já que você está comigo nessa história, se inscreve no canal para continuar junto, porque daqui pra frente as coisas só ficam mais estranhas. Voltar no tempo sempre me dá uma sensação estranha, como se eu abrisse uma porta que já sei onde vai dar, mas ainda assim finjo que não. Naquele dia, antes de ouvir o aviso do Rafael, tudo parecia tão comum que hoje chega a doer lembrar. Eu acordei cedo, como sempre, com o barulho distante dos ônibus passando na avenida e aquele vento frio entrando pela fresta da janela. O sol ainda nem tinha saído direito, mas a claridade já riscava o quarto com uma linha fina de luz. Eu fiquei um pouco na cama, tentando encontrar coragem para levantar, porque a manhã parecia igual a todas as outras. Calma, previsível, normal. Eu lembro do cheiro do café que passei. Forte demais porque me distraí e deixei ferver. Lembro da caneca que sempre uso, a azul clara com uma rachadinha perto da alça, e de como ela esquenta rápido demais. Sentei na mesa, ouvi o barulho das crianças do prédio correndo no corredor e pensei que, por mais cansativo que fosse, havia uma certa paz naquele ritmo repetido. A vida da gente se apoia nesses minutinhos que parecem nada. Depois comecei a me arrumar para ir ao trabalho. Eu trabalhava como auxiliar administrativa em um escritório pequeno ali mesmo no centro de Guarulhos. Nada demais, nada emocionante, mas era honesto e me dava segurança. Meu caminho até lá sempre foi o mesmo. Uma rua cheia de árvores que fazem sombra até nos dias mais quentes, o barulho das motos passando rápido demais, o senhor da banca de jornal que sempre acena com a cabeça, mesmo sem saber meu nome. No escritório, tudo seguia o padrão de sempre. O som das teclas, o telefone tocando de vez em quando, a pilha de papéis que nunca acabava. Mas, sinceramente, eu gostava daquilo. Gostava da sensação de que, mesmo que o mundo estivesse uma bagunça, eu sabia onde deveria estar. Rotina tem esse poder de parecer chata, mas também de acalmar a gente. De fazer o tempo correr numa velocidade segura. Só que há pequenos detalhes que a gente só percebe depois. Lembro de ter sentido uma pontada estranha no peito naquela manhã, como se algo estivesse me chamando a atenção, mas eu ignorei. Era fácil demais ignorar. Eu só queria que o dia passasse logo, porque eu tinha planejado visitar minha tia no hospital depois do expediente. Ela estava internada fazia alguns dias por causa de um quadro infeccioso simples, e eu ia todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma esperança de encontrar tudo igual. Quando saí do trabalho naquele dia, o céu estava de um azul tão limpo que parecia pintado. A temperatura estava fria, mas suportável, e havia um cheiro de chuva que não vinha. Peguei o ônibus na esquina, sentei perto da janela e fiquei olhando as pessoas andando na rua, cada uma cuidando da própria vida, sem imaginar o que eu estava prestes a viver. É curioso como ninguém nunca imagina. A vida segue reta até o minuto em que ela dobra sem avisar. Cheguei ao hospital com aquela sensação comum de sempre. Tudo muito branco, muito limpo, muito silencioso. Sempre achei hospitais lugares estranhos, com silêncio demais e energia de menos. Mas aquele dia parecia ainda mais calmo que o normal. Calmo até demais. A recepcionista me deu um sorriso rápido. O segurança passou o crachá para mim como se fosse apenas mais um dia. E era isso que eu acreditava que fosse. Enquanto caminhava pelo corredor, senti que algo estava diferente, mas não dei importância. Às vezes o hospital fazia manutenções, às vezes deixavam carrinhos encostados no canto. Às vezes um monitor apitava mais forte que o normal. Nada que chamasse a atenção de verdade. Nada que me preparasse para o que viria. Eu passei na ala onde minha tia estava e conversei com ela um pouco. Ela parecia cansada, mas estava bem. Contou umas histórias antigas, riu de algumas bobagens, reclamou do almoço. Tudo dentro da normalidade.
A visita durou uns 40 minutos. Quando me despedi, lembro de ter segurado a mão dela e sentido que estava gelada. Comentei. Ela disse que era só o ar-condicionado forte. Eu aceitei. Como sempre aceitamos explicações simples quando não queremos complicar nada. Saí da ala dela e comecei a caminhar pelo corredor principal. Eu gostava daquele trecho do hospital porque era iluminado. Tinha janelas grandes e dava para ver o movimento lá fora. Fiquei uns segundos olhando carros passando, pessoas andando apressadas, vidas normais seguindo sem imaginar o que estava acontecendo ali dentro. É estranho pensar nisso agora, porque nada naquele corredor dizia que algo perigoso se aproximava. Nada mesmo. Tudo parecia normal. E talvez essa seja a pior parte. A gente nunca percebe quando a vida está dando sinais. Nunca sabe que aquele dia comum é o último dia comum antes de tudo virar outra coisa. Eu respirei fundo, ajeitei a bolsa no ombro e comecei a andar em direção à ala recém-reformada. Eu não sabia que ela estava fechada. Não sabia que tinha ocorrido uma falha na madrugada. Não sabia que alguns funcionários tinham sido deslocados por precaução. Eu simplesmente segui andando como sempre fiz, confiando demais naquele caminho conhecido. Foi assim que a minha rotina, tão previsível e tão segura, começou a se curvar de um jeito estranho, quase silencioso. E foi exatamente nesse ponto da minha vida, tão normal, tão simples, tão igual a qualquer outra tarde, que tudo começou a mudar. Logo que voltei para aquele corredor, ainda com a cabeça tentando entender o aviso que o Rafael tinha gritado mais cedo, comecei a notar coisas pequenas, quase imperceptíveis, mas que mexiam comigo de um jeito estranho. Primeiro foi um prontuário caído no chão, bem no meio da passagem, como se alguém tivesse deixado cair no susto. Eu me abaixei para pegar, e a capa de papel estava dobrada num ângulo esquisito, como se tivesse sido amassada por dentro, não por fora. Coloquei de volta na prateleira e tentei seguir, mas meu corpo já estava alerta, como se algum fio dentro de mim tivesse sido puxado. Depois, quando passei pela sala de medicação, vi uma tela apagada piscar por menos de um segundo. Foi rápido demais para qualquer aparelho antigo fazer sozinho. Um clarão curto, quase como um piscar de olho, e depois voltou ao escuro total. Eu parei na porta, olhando para o monitor como se ele fosse me dar alguma resposta, mas tudo ficou parado, mudo, como se nada tivesse acontecido. Eu até pensei em chamar alguém, mas uma voz dentro da minha cabeça, aquela voz que a gente tenta ignorar, sussurrou que não adiantaria. Continuei andando. A maca que ficava sempre encostada na parede estava a alguns centímetros para fora, como se alguém tivesse puxado e depois empurrado de volta com pressa. Era pouca coisa, mas eu sempre reparava nela, porque usava aquela maca como ponto de referência para saber o caminho quando estava mais cansada. Aquilo mexeu comigo, porque ninguém tinha passado por ali desde que eu cheguei. Era como se o hospital inteiro estivesse desalinhado, levemente fora do lugar. O ar também estava estranho. Não frio como antes, mas mais pesado. Como se o corredor tivesse ganhado mais paredes e o ar estivesse preso dentro de um espaço menor. Minha respiração começou a ficar mais curta. Não por esforço, mas por uma sensação de que algo estava sendo segurado ali, invisível. E por mais que eu tentasse manter a calma, meu corpo parecia entender algo que minha cabeça se recusava a aceitar. Numa das salas, ouvi um som tão baixinho que podia ser quase qualquer coisa. Um estalo de plástico, como uma seringa sendo comprimida sem ninguém usar. Eu encostei a mão na porta e senti uma vibração suave, que durou menos de meio segundo. Fiquei ali parada, tentando decidir se tinha imaginado tudo, mas meu coração bateu mais forte, me dizendo que não era imaginação, que alguma coisa estava começando. Quando passei perto da ala recém-reformada, onde o Rafael tinha dito para eu não entrar, notei que a luz ali não estava piscando. Estava tremendo, como se a lâmpada tivesse medo de cair. A luz fazia uma sombra que mudava de forma na parede, devagar, como um braço que se estica e volta. Eu pisquei várias vezes, tentando ver se era só minha mente criando coisas onde não existiam, mas a sombra continuou mexendo. Nada brusco, nada absurdo, apenas errado. Uma enfermeira que eu nunca tinha visto passou por mim apressada, segurando uma prancheta contra o peito. Ela nem levantou o olhar, mas murmurou algo que não conseguia entender. O tom, porém, ficou preso na minha memória. Parecia alguém falando sozinha para não desmoronar. Ela virou no corredor ao lado e, quando fui acompanhar o movimento, ela já não estava mais lá. O corredor estava vazio. Vazio demais. Eu comecei a prestar atenção nas outras pessoas, nos passos, nas vozes, e percebi que todos pareciam andar rápido demais,
mas sem fazer barulho. Como se estivessem tentando não chamar a atenção de algo que eu ainda não sabia o que era. E foi ali que o incômodo começou a virar uma corrente contínua, algo crescente, pulsando no ar. Eu tentava me dizer que estava cansada, que minha mente estava exagerando, mas cada detalhe ao meu redor gritava baixo, como um aviso que ninguém queria explicar. O pior foi quando parei ao lado da porta da minha tia. A maçaneta estava quente, como se tivesse alguém ali dentro fazia horas. Só que eu mesmo tinha acabado de sair de lá pouco antes e tinha deixado o ar-condicionado ligado no mais frio. Eu encostei a testa na porta tentando ouvir alguma coisa, mas só ouvi o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia empurrar meu ouvido para trás. Naquele momento eu soube, mesmo sem conseguir explicar, que algo muito pequeno, muito invisível, estava se movendo ali dentro do hospital. Algo que ainda não mostrava o rosto, mas deixava rastros no ar, nos objetos, nas pessoas. Não era grande o suficiente para assustar de imediato. Era o tipo de coisa que começa com um detalhe fora do lugar, e depois mais um, e depois mais um. Até que você percebe que não é coincidência. E eu já estava chegando no ponto em que nenhuma coincidência fazia sentido. Então aconteceu algo mais forte. Um ruído seco ecoou no corredor vazio, como um suspiro preso em metal. Não foi barulho de porta batendo. Não foi alguém esbarrando em maca. Foi um som único, curto, mas tão fundo que eu senti no peito, como se alguém tivesse dado um soco no ar. Na mesma hora, eu parei de andar. Meus olhos procuraram de onde aquilo tinha vindo, mas o corredor estava do mesmo jeito. Luz branca fria, paredes claras, cheiro de desinfetante e ninguém por perto. Só que por dentro, parecia que alguém tinha desligado o interruptor da calma. Eu apertei mais forte a alça da bolsa, como se isso fosse me segurar em algum lugar seguro. O silêncio depois do ruído ficou ainda pior. Era aquele silêncio de hospital em horário trocado, quando nem é visita, nem é plantão cheio, mas sempre tem um passo, uma voz, um carrinho passando. Só que ali, naquele trecho da ala, não tinha nada. Nem um sapato arrastando, nem um sussurro. Só o barulho do ar passando pela minha própria respiração, meio curta, meio presa. Olhei para trás, esperando ver alguém vindo, talvez uma enfermeira, um médico, qualquer pessoa que pudesse explicar. Ah, isso foi só o elevador. Foi só o cano estalando. Mas não tinha ninguém. Quando virei de novo para frente, percebi que a maca que eu tinha visto antes, um pouco torta, agora parecia mais afastada da parede, como se tivesse deslizado mais alguns centímetros sozinha. Eu sei que parece exagero, mas eu tinha certeza de que ela não estava daquele jeito quando passei da primeira vez. Meu primeiro impulso foi rir de nervoso. Eu pensei, Camila, para, isso é coisa da sua cabeça. Você assiste muito vídeo de história estranha na internet. É só isso. Eu respirei fundo, tentando colocar a razão na frente. Hospital tem estrutura velha, encanamento faz barulho, ar-condicionado liga e desliga, piso escorrega, roda de maca arranha. Existe explicação para tudo, eu repetia na minha mente, como se fosse um mantra. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim, lá no fundo, sussurrava que não, que aquilo não era normal. Foi aí que senti a primeira fisgada de medo de verdade. Não aquele medo de filme, grito, corrida. Era um medo miúdo, que começa pela barriga, sobe para o peito e fica ali, grudado, como se alguém tivesse colocado um peso em cima do meu coração. Minhas mãos ficaram úmidas, e eu percebi pequenas gotas de suor na testa, mesmo com o ar frio batendo no meu rosto. Eu olhei de novo para a porta da ala, meio aberta, e por um segundo tive certeza de que alguém estava parado ali dentro, na sombra, me observando em silêncio. Mas quando foquei o olhar, não tinha ninguém. Só a escuridão meio acinzentada e as bordas das camas lá dentro. Meu corpo dizia para ir embora, virar as costas, voltar para a recepção, buscar minha tia depois, inventar qualquer desculpa. Mas minha cabeça insistia que eu estava exagerando, que era só um corredor, só uma ala, só um barulho. Eu tentei lembrar das coisas normais daquele dia. Meu café apressado antes de sair de casa, meu chefe pedindo relatório pelo WhatsApp, minha tia me mandando mensagem dizendo: "Vem quando der, não precisa ter pressa." Tudo isso parecia de outro mundo, como se tivesse acontecido em um dia diferente, não algumas horas antes. Eu dei mais 2 passos, bem devagar, e o som das minhas próprias passadas pareceu alto demais. Cada batida do meu tênis no chão ecoava, como se o hospital inteiro estivesse vazio. Quando passei pelo painel de energia da ala, percebi que as luzes indicadoras, que deveriam estar apagadas,
tinham uma delas piscando em um tom vermelho bem fraco, quase morrendo. Eu não entendia nada de painel, mas aquele ponto vermelho piscando me lembrou de sinal de alerta. Quase sem perceber, eu aproximei a mão, como se encostar fosse me ajudar a entender. Na mesma hora em que meus dedos chegaram perto, a luz parou de piscar e apagou de vez. Foi como se alguém, em algum lugar, tivesse decidido desligar o último aviso visível. Meu coração deu um tranco. Naquele momento, eu não tinha mais como fingir que era tudo normal. Senti um arrepio subindo pela coluna, daqueles que fazem a gente querer cruzar os braços e se encolher um pouco, como se o corpo estivesse tentando se proteger de algo que não consegue ver. E foi aí, bem nessa hora, que um pensamento atravessou minha mente tão rápido que pareceu não ser meu. Alguma coisa aqui não quer ser mexida. Eu parei no meio do corredor, olhei ao redor e percebi que se eu gritasse, talvez ninguém ouvisse. Nem porque não tinha ninguém, mas porque parecia que o lugar inteiro estava preso num tipo de silêncio grosso, pesado, que engolia som antes dele se espalhar. É difícil explicar, mas era assim que eu sentia. E é por isso que eu preciso te perguntar. Você já teve essa sensação de que algo aparentemente pequeno estava errado, mas errado de um jeito que mexe com você por dentro, e você não sabe se continua ou se volta? Me conta nos comentários se já viveu uma situação em que um detalhe bobo acendeu um alerta gigante na sua cabeça, porque naquele momento eu só pensava nisso, no que eu deveria fazer. Depois dessa pergunta que eu fazia para mim mesma o tempo todo, minha mente começou a buscar justificativas, como quem procura luz em corredor escuro. Eu me lembrei do Rafael, o técnico de enfermagem, gritando: "Não fica nessa ala, dona!" Lembrei do jeito que ele falou, sem pensar, com a voz quebrada, como se não estivesse preocupado em ser educado, mas em ser rápido. Aquela lembrança voltou inteira, com a imagem dele suando, segurando o crachá torto no peito. Se ele, que trabalhava ali todos os dias, tinha falado daquele jeito, será que eu não deveria ter levado mais a sério desde o começo? Minha vontade era sair correndo até ele, pedir para me explicar tudo, perguntar se já tinha acontecido algo ali antes, se alguém tinha passado mal, se algum aparelho tinha explodido, qualquer coisa. Mas eu estava presa entre duas forças, a curiosidade e o medo. Eu precisava ver, precisava entender, precisava comprovar que era só uma falha elétrica, um problema de manutenção, algo simples. Ao mesmo tempo, cada parte do meu corpo parecia me puxar para trás, como se dissesse: "Camila, não vai, volta." De repente, um som diferente cortou o ar. Não foi tão alto quanto o primeiro, mas foi mais longo, como um rangido de metal sendo puxado devagar. Veio de dentro da ala, de algum ponto mais profundo, e parecia arranhar o chão. Pensei em uma maca sendo arrastada, em alguém movendo equipamento pesado sem querer fazer barulho. Meu coração acelerou de novo. Em vez de me afastar, eu dei um passo a mais em direção à porta, quase sem perceber. Minha curiosidade é teimosa, sempre foi. Desde criança eu era aquela que queria saber de onde vinha cada barulho, cada conversa pela metade, cada segredo mal contado. Enquanto eu me aproximava da abertura da porta, o cheiro também mudou. O desinfetante forte deu lugar a um cheiro mais seco, meio metálico, misturado com aquele ar frio de lugar fechado por tempo demais. Era como abrir um quarto que fica trancado por meses, só que dentro de um hospital. Aquilo não combinava. Ala recém-reformada não deveria cheirar a espaço esquecido. Deveria cheirar a tinta fresca, plástico novo, produto de limpeza. Mas ali tinha algo de abandono, mesmo com a reforma. Meu peito começou a subir e descer mais rápido, não porque eu estava correndo, mas porque a ansiedade tinha tomado conta. Eu sentia cada batida do meu coração como se tivesse um tambor dentro do meu peito. Minha boca ficou seca, e eu passei a língua nos lábios sem nem perceber. Eu sabia, com todas as letras, que a situação já tinha saído do lugar de coisa estranha e entrado no campo de isso pode ser sério. E o mais assustador era que não tinha ninguém ali comigo para confirmar isso em voz alta. Era eu, minhas sensações e um corredor que parecia encolher conforme eu andava. Foi nesse ponto que entendi, sem precisar de ninguém me explicar, que o aviso do Rafael não tinha sido exagero, drama ou superstição. Tinha sido um freio que eu ignorei. E ainda assim, eu continuei. Mesmo com o ruído seco, o rangido longo, a luz vermelha que apagou, o silêncio pesado, o cheiro estranho. Eu continuei, um passo de cada vez, como se cada passo fosse uma escolha entre voltar para a segurança ou caminhar direto para algo que podia me machucar.
A cada centímetro que eu avançava, a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer só aumentava. Era como se o próprio corredor estivesse segurando a respiração junto comigo. Eu não sabia se dali a 5 minutos tudo faria sentido, se alguém entraria rindo e dizendo que era teste de sistema, manutenção, qualquer coisa. Ou se, em vez disso, alguma coisa ali dentro finalmente mostraria por que aquela ala não queria ninguém lá. E foi com essa mistura de medo, curiosidade e um arrependimento crescente de não ter levado o aviso a sério que eu cheguei bem na linha da porta, com um pé ainda no corredor e o outro quase cruzando para dentro da ala. Eu sentia, com uma clareza dolorosa, que a partir dali nada mais seria coisa pequena. Tudo, do jeito que fosse acontecer, ia mudar o resto daquele dia para sempre. O doutor. Henrique entrou tão rápido que quase derrubou a prancheta que segurava. O som do sapato dele batendo no chão brilhoso do corredor ecoou como um aviso em si, seco, urgente, cheio de pressa. Ele parecia lutar contra a própria respiração, como se tivesse vindo de outro andar correndo sem parar, e só isso já fez meu corpo inteiro encolher. Quando ele me olhou, foi diferente de qualquer olhar que eu já tinha recebido em um hospital. Não tinha calma, não tinha aquela serenidade treinada de médico acostumado a lidar com desespero. Tinha um medo claro, aberto, quase infantil, como se ele realmente não soubesse explicar o que estava acontecendo. E se um médico não sabe, quem sabe? Ele disse que o painel central tinha emitido uma notificação vermelha de falha grave na pressão negativa. E eu senti um gelo no peito só por ouvir aquelas palavras. Eu não entendia direito o que significava, não com todos os detalhes técnicos, mas sabia que não era bom. A forma como ele falou, a forma como segurou o rádio com força demais, a forma como desviou o olhar da porta entreaberta daquela ala. Tudo me disse que existia algo ali que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. O corredor, que antes já estava frio, pareceu ficar ainda mais gelado, como se o ar tivesse sido drenado por algum lugar invisível. As luzes não só tremiam, elas pareciam fazer força para permanecer acesas, piscando em pequenos intervalos que quebravam o ritmo do ambiente e deixavam meus nervos ainda mais sensíveis. O silêncio, que antes parecia só estranho, agora tinha um peso. Um peso que apertava meus ombros, meu peito, minha nuca, como se estivesse se apoiando em mim. O doutor. Henrique apertou um botão no rádio e chamou 2 técnicos pelo nome. A voz dele estava firme, mas o fundo das palavras tremia, como se estivesse empurrando para longe o próprio pânico. Ele repetiu a mensagem 2 vezes, e ninguém respondeu. O rádio ficou mudo, completamente mudo, e esse silêncio eletrônico foi pior do que qualquer barulho. Porque o rádio nunca fica assim. Sempre tem um chiado, uma interferência, um sinal fraco. Mas ali, nada. Era como se tivesse sido desligado por alguém do outro lado. Alguém ou alguma coisa que não queria que aquela mensagem chegasse. Eu senti meu estômago virar. Não foi só medo. Foi um reconhecimento. Como se meu corpo entendesse antes da minha mente que aquilo não era um problema comum. Não era só uma falha técnica. Não era só uma pane de equipamento. O Dr. Henrique virou para mim e pediu para eu não entrar, com a voz tão baixa que quase não saiu. Ele não gritou. Ele sussurrou. E quando alguém sussurra em um lugar onde tudo deveria ser barulhento, é porque o medo já tomou todas as partes do cérebro. Ele tocou no meu braço. Foi rápido, leve, mas até o toque dele parecia querer dizer mais do que as palavras. Ele me puxou um pouco para trás, como se acreditasse que qualquer centímetro longe daquela porta pudesse fazer diferença. E nesse movimento, eu notei a mão dele tremendo. Um tremor real, daqueles que não dá para esconder. A mão de um médico experiente, acostumado a pressões extremas, tremendo diante de uma porta que nem estava fechada. Atrás de nós, outro monitor piscou, mesmo desligado, mesmo sem ninguém perto, mesmo sem cabo. Era como se os aparelhos estivessem reagindo a algo no ar, algo que não tinha explicação simples. Eu podia ouvir meu coração batendo nos meus ouvidos, aquele som abafado que parece bater junto com a própria respiração. O ar ficou tão fino que parecia faltar. O Dr. Henrique respirou fundo antes de falar de novo. Ele disse que, se a pressão negativa estivesse falhando daquele jeito, significava que algo dentro daquela ala estava interferindo no fluxo de ar e que, em situações assim, a recomendação era evacuar imediatamente. Mas aí ele parou. Ele parou porque algo dentro da sala fez um som baixo, arrastado, como se algo grande tivesse sido puxado pelo chão devagar demais. Era um som que não combinava com aquele espaço.
Um som que não deveria existir ali. Eu não consegui mover os pés. O corpo travou. O medo ficou tão denso que parecia ter forma, textura, temperatura. O Dr. Henrique deu um passo atrás. Só um. Mas foi o suficiente para eu entender que o que estava por vir não ia parar por conta própria. Não era algo que ia simplesmente se resolver. Era algo vivo, presente, inevitável. E naquele instante, eu soube. Não havia mais como fugir da verdade. O perigo não era uma impressão. Era real. Real o bastante para fazer um médico correr. Real o bastante para fazer a ala inteira parecer respirar sozinha. Real o bastante para fazer aquela porta, ainda entreaberta, parecer o começo de algo muito pior. E estava tarde demais para voltar atrás. Quanto mais eu tentava sair daquela ala, mais parecia que o próprio lugar tentava me segurar. O corredor, que antes parecia só frio, começou a parecer estreito demais, como se as paredes estivessem chegando mais perto sem realmente se mover. A cada passo, eu sentia o piso vibrar levemente, quase como um tremor escondido. E não era minha imaginação. Minha perna tremia por dentro, e eu sentia o ar pesado entrando difícil no meu peito. As luzes continuavam piscando, mas agora tinham um padrão mais estranho. Não era só falha elétrica. Era como se elas respondessem a algo que a gente não estava vendo. Apagavam por um segundo, acendiam num clarão fraco, depois voltavam a piscar bem devagar, como se estivessem respirando. E aquele ar gelado não parecia ser o ar-condicionado. Era um frio que vinha de dentro das paredes, de alguma coisa que estava errada muito antes de eu chegar ali. Eu olhei para trás, esperando ver alguém vindo, mas o corredor estava vazio. Só que não era um vazio normal. Era o tipo de vazio que te faz apertar os ombros, como se tivesse alguém logo atrás de você, respirando no mesmo ritmo que você, mas sem ter corpo nenhum ali. Isso fez minha nuca arrepiar inteira. O silêncio começou a virar um barulho por si só, um zumbido baixo que eu não sabia se vinha da estrutura ou da minha própria cabeça. Eu chamei o Rafael, o técnico, mas a voz saiu curta, como se o ar tivesse sido roubado da minha garganta. Ele não respondeu. E o pior é que, por um segundo, eu tive certeza de ter visto o reflexo de algo se mexendo no visor da porta de vidro. Não um corpo, não uma pessoa. Foi como uma sombra que não fazia sentido, porque não tinha luz atrás de mim para projetar sombra nenhuma. Eu fechei os olhos forte, como quem tenta resetar o cérebro, e quando abri, não tinha mais nada ali. Só o corredor parado, só que parado demais. O Dr. Henrique apareceu de novo, dessa vez bem mais assustado, perguntando se eu tinha sentido o chão tremer. Eu nem consegui responder. Ele colocou a mão na parede, como se estivesse tentando ouvir o prédio respirar por dentro. E quando ele tirou a mão rápido, o jeito que ele recuou me deixou mais nervosa. Parecia que a parede tinha pulsado. Nesse momento, eu realmente queria entender se alguém já passou por algo parecido, porque eu não conseguia mais separar o que era medo, o que era instinto e o que era realidade distorcida pela tensão. Parecia que tudo estava falando com a gente sem emitir som. Eu respirava fundo, tentando fazer meu corpo obedecer, mas minhas pernas estavam duras, e meu peito apertava como se tivesse alguém encostando a mão ali. O ar ficou mais pesado de repente, e todas as portas da ala soltaram um estalo ao mesmo tempo, como se uma pressão tivesse empurrado tudo de dentro para fora. O som fez meu coração pular na hora. Eu dei um passo para trás, o Dr. Henrique também. As luzes apagaram por completo por uns 3 segundos. E esses 3 segundos pareceram longos demais para serem reais. Eu escutava só a minha respiração, como se eu estivesse com a cabeça dentro de um cubo oco. Quando a luz voltou, eu quase perdi o equilíbrio. A maca que estava no canto não estava mais lá. Ela tinha se movido, não como antes, um pouquinho. Agora ela estava atravessada no meio do corredor. E eu tinha certeza absoluta de que ninguém tinha encostado nela. Era impossível. Eu teria ouvido. Eu teria visto. Alguma coisa ali tinha força suficiente para arrastar metal pesado num lugar completamente silencioso. O doutor. Henrique me empurrou levemente para trás, não de forma rude, mas com um medo que eu nunca tinha visto num adulto treinado para lidar com emergência. Ele olhava fixo para a porta do fundo da ala, aquela mesma que tinha batido antes. A maçaneta estava tremendo. Não como alguém tentando abrir. Era mais como vibração, rápida e curta, repetindo sem parar. O ar ficou tão gelado que minha mão ficou dormente. E o prédio inteiro pareceu suspirar. Um som profundo, baixo, que fez os vidros vibrarem. Eu senti meus olhos encherem de lágrimas, não de tristeza,
mas daquela mistura de adrenalina e desespero que o corpo cria quando ele entende que algo ultrapassou o limite do normal. E aí, bem na frente dos meus olhos, a porta do fundo deu um estalo tão alto que pareceu um tiro. 1 segundo antes de acontecer o resto. Chego ao momento mais tenso. A porta da ala bate sozinha com tanta força que o trinco salta da parede. Eu e o Dr. Henrique recuamos instintivamente. Meu coração só pensava em sair, mas minha cabeça dizia que eu precisava entender o que estava acontecendo. Por 1 segundo, o corredor inteiro pareceu encolher, como se as paredes tivessem chegado mais perto. E eu senti o ar ficar mais pesado, difícil de puxar para dentro do peito. O barulho ainda ecoava lá dentro, como se a batida tivesse acordado alguma coisa que estava quieta. Eu olhei para o Henrique. Ele olhou para mim, e nenhum dos dois sabia o que fazer primeiro. As luzes do teto deram uma piscada longa, depois voltaram fracas, amareladas, jogando sombras estranhas no chão. Sombras de nós dois, da maca, da porta meio torta. Era como se o próprio hospital estivesse respirando rápido demais. O som da ventilação ficou mais irregular, subindo e descendo, como um gemido preso nos dutos. Eu sentia o suor frio escorrendo pelas costas, mesmo com o ar gelado batendo no meu rosto. Minhas mãos tremiam segurando a borda do balcão, e eu tentava achar alguma lógica naquilo tudo. Talvez fosse só pane, talvez fosse só um erro, talvez fosse só coincidência. Eu repetia essas palavras por dentro como se fossem um mantra, mas quanto mais repetia, menos acreditava. Rafael apareceu de novo na ponta do corredor, com os olhos arregalados, como se esperasse ver a gente correndo na direção dele. Quando ele percebeu que ainda estávamos ali, parados na frente da porta, ele fez um gesto rápido com a mão, como quem manda alguém recuar do fogo. Eu ouvi ele sussurrar: "Não entra, não entra", mesmo à distância. Aquilo me deu a sensação clara de que, se eu cruzasse aquela porta, alguma coisa ia mudar para sempre na minha vida. Henrique, mais técnico, tentou puxar o lado racional da situação. Ele se aproximou do painel na parede e começou a checar números, pressão, fluxo de ar, tudo o que eu não entendia. Mesmo assim, eu reparava em detalhes pequenos. Os ponteiros digitais travando por 1 segundo, o bip do sistema atrasando, o gráfico de pressão subindo e descendo como se estivesse tendo um ataque de nervoso. Eu sabia que, se até os aparelhos pareciam estar com medo, não era coisa da minha cabeça. Meus pensamentos começaram a correr mais rápido que meus passos. Voltei mentalmente para o começo daquele dia, para a minha rotina simples, para o jeito como eu reclamava do trânsito, da fila do banco, do café aguado, sem imaginar que algumas horas depois eu estaria diante de uma porta que parecia dividir minha vida em antes e depois. Eu pensei na minha tia internada em outra ala, na minha mãe esperando minha mensagem, em como tudo pode virar de cabeça para baixo em segundos. Minha respiração ficou curta. Eu contava cada entrada e saída de ar, como se isso pudesse me manter firme. Um cheiro diferente começou a aparecer. Uma mistura de poeira, metal aquecido e algo que lembrava umidade antiga, como se tivessem aberto uma sala fechada por muitos anos. Aquilo não combinava com o ambiente controlado de um hospital. O contraste entre o som dos monitores ao longe, o carrinho de medicação rangendo em outra ala, e aquele silêncio pesado ali na frente da porta fazia tudo parecer ainda mais errado. O chão sob meus pés vibrou levemente, quase imperceptível, mas o suficiente para eu olhar instintivamente para baixo. Foi rápido, como se uma onda tivesse passado por baixo do piso e ido embora. Henrique também sentiu, porque ele parou de falar. Franziu a testa e encostou a mão na parede, como se quisesse ouvir com o corpo o que o prédio estava tentando dizer. Ninguém precisava explicar. Aquela ala não estava só com um problema técnico. Ela estava reagindo. Eu sabia que tinha que escolher entre duas coisas. Ou eu recuava de vez, aceitando que aquilo era maior do que eu, ou eu dava mais um passo, mesmo morrendo de medo, para tentar entender o que estava acontecendo ali dentro. E é aqui que eu abro meu coração. Até hoje eu não sei se tomei a decisão certa naquele dia. E às vezes eu queria que alguém me dissesse o que faria no meu lugar. Então, se você estiver ouvindo isso, me conta nos comentários o que você acha, porque eu ainda carrego essa dúvida comigo. Henrique me chamou pelo nome Camila, daquele jeito sério que médico chama alguém quando sabe que não tem mais espaço para enrolação. Ele explicou rápido, quase sem respirar, que a falha na pressão negativa podia causar um colapso de ar, puxando tudo para dentro ou jogando alguma coisa para fora com força demais. Eu não entendia todos os termos, mas a expressão dele dizia o que eu precisava saber.
Não era só sobre máquinas, era sobre gente. Rafael se aproximou mais, mesmo com medo, e falou que daquela ala tinham tirado equipamentos grandes no dia anterior, às pressas, porque algo tinha vibrado tanto que saiu do lugar. Ele comentou quase sem querer que um enfermeiro tinha passado mal ali dentro, sem explicação. Ninguém contou isso para os pacientes, ninguém contou para a família de ninguém. Tudo ficou escondido nos corredores, nas conversas baixas, nos "depois a gente vê". A porta, que antes tinha batido com violência, agora parecia quieta demais. Isso me dava mais medo do que se ela estivesse se mexendo. Henrique sugeriu que a gente esperasse a equipe técnica chegar com o equipamento de avaliação, mas ao mesmo tempo, ele dizia que, se o problema estivesse piorando lá dentro, cada minuto ali fora poderia significar mais risco para quem estivesse conectado a qualquer coisa naquela ala, mesmo que fosse só energia passando por cabos. Eu senti um aperto no peito. Uma vontade absurda de sair correndo pela escada de emergência, descer tudo e me enfiar no primeiro ônibus para casa. Ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim, talvez responsabilidade, talvez teimosia, não me deixava virar as costas. Eu pensava na minha tia, pensava nas pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo e me perguntava se o medo era um aviso para fugir ou um teste para ver se eu aguentava ficar. O barulho da estrutura voltou, agora mais grave, como um ronco profundo vindo das paredes. A maca dentro da ala deu um pequeno solavanco, visível pela fresta da porta, como se alguém tivesse esbarrado nela, mas não tinha ninguém lá. O teto fez um estalo seco, e alguns farelos brancos caíram bem na frente da gente. Rafael deu um passo para trás. Henrique levantou o braço como se quisesse me proteger, mesmo sem saber exatamente do que. Foi nesse ponto que tudo dentro de mim gritou ao mesmo tempo. A razão, o medo, a intuição, o senso de perigo, tudo misturado. Eu sabia que qualquer escolha teria um peso. Se eu recuasse, talvez alguém dissesse depois que eu exagerei, que não era tão grave. Se eu avançasse, talvez eu me arrependesse para o resto da vida. Eu sentia que aquela decisão ia marcar tudo, ia ficar presa na minha memória igual o som da porta batendo. Eu dei meio passo para frente, quase automático, como se meus pés tivessem decidido antes da minha cabeça. Henrique tentou me segurar pelo braço, dizendo: "Espera, Camila!" Mas eu precisava ver com meus próprios olhos o que aquela porta estava escondendo. O ar ficou ainda mais frio, a ponto de arrepiar cada pelo do meu corpo, como se eu tivesse entrado numa sala de gelo. Eu estiquei a mão devagar, sentindo o metal da maçaneta gelado demais para um lugar fechado. Por um instante, o tempo pareceu se esticar. Eu conseguia ouvir o som do meu coração, o tic-tac distante de um relógio em alguma parede, o chiar do ar passando pelos dutos. Eu pensei em todas as vezes em que ignorei um aviso pequeno na vida, em todas as vezes em que eu disse, não deve ser nada. Ali, na frente daquela porta, eu entendia que não deve ser nada. Às vezes é exatamente o começo de tudo. Quando meus dedos tocaram a maçaneta, a vibração no chão ficou mais forte, como se alguma coisa tivesse respondido ao meu gesto. As luzes piscaram mais uma vez, agora de forma mais agressiva. E um estalo alto veio do teto, fazendo Henrique xingar baixinho. Rafael prendeu a respiração. Eu senti um gosto metálico na boca, como se o próprio ar tivesse mudado. Foi nesse exato segundo, com a mão na maçaneta e o corpo inteiro em alerta, que eu percebi que não tinha mais como voltar a ser a mesma pessoa, independente do que estivesse por trás daquela porta. Eu puxei o ar fundo, fechei os olhos por um momento e preparei meu corpo para o que viesse em seguida. E foi aí, exatamente quando eu comecei a girar a maçaneta, que algo do outro lado da porta empurrou de volta com uma força que não fazia sentido, jogando meu corpo para trás e arrancando um grito que eu nem sabia que tinha guardado dentro de mim. Eu caí sentada no chão frio do corredor, sentindo o impacto subir pela coluna inteira. As pernas amoleceram na mesma hora, como se tivessem virado pano. A porta bateu de novo, dessa vez só encostando, mas o barulho de dentro continuava. Um misto de estalos, vibrações e um ruído surdo, como se algo pesado estivesse se rearranjando lá dentro, bem atrás da parede. Henrique correu até mim, agachou ao meu lado e segurou meus ombros com força, perguntando se eu tinha me machucado. Eu mal conseguia responder. Tudo que eu sentia era aquele zumbido intenso dentro da cabeça, como se o som da batida tivesse ficado preso nos meus ouvidos. Rafael ficava indo e voltando com o olhar, sem saber se ajudava a me levantar ou se ligava para alguém imediatamente. Eu tentei ficar de pé, apoiando a mão na parede.
Ela vibrava em ondas curtas, quase como se tivesse um coração batendo atrás do concreto. Aquilo me deu mais medo do que qualquer explicação técnica. O ar pareceu ficar mais pesado ainda, difícil de respirar, como se algo invisível estivesse ocupando o espaço e empurrando a gente para fora daquele corredor. Um alarme distante começou a tocar em outra parte do hospital, daqueles sons agudos e intervalados. Mas ali onde estávamos, nada soava, como se o sistema não tivesse coragem de avisar que aquela ala estava prestes a ceder. Eu olhei para a porta e percebi que a fresta de baixo, por onde a luz entrava antes, agora estava escura. Nenhuma claridade vinha de dentro, como se a energia lá tivesse sido engolida por alguma coisa. Henrique falou algo sobre evacuação, sobre isolar o setor, sobre chamar manutenção estrutural, mas as palavras dele pareciam vir de muito longe. O que eu sentia naquele momento era uma certeza estranha. Se ninguém fizesse nada rápido, aquela história não ia terminar só com relatórios e reformas. Ia terminar com gente machucada, talvez pior. E essa sensação de estar na beira de um desastre, vendo tudo antes dos outros, é uma coisa que eu nunca mais esqueci. Com a equipe técnica chegando, começamos a perceber um padrão: falha elétrica, vibrações internas e um possível colapso estrutural. A tensão ainda era enorme, mas agora tinha direção. Pela primeira vez, eu via uma saída, mesmo que ainda perigosa. 2 engenheiros apareceram quase ao mesmo tempo, ainda ajeitando os crachás no peito. Um deles, o Rodrigo Lima, falava rápido demais, como quem tenta organizar a cabeça enquanto anda. O outro, a Juliana Freitas, segurava uma prancheta e olhava para o teto como se conseguisse enxergar por dentro das paredes. Eu fiquei ali, parada no corredor, sentindo o chão vibrar de leve sob meu tênis, como se o hospital respirasse mais rápido do que devia. "Desliga tudo o que for possível dessa ala, agora", a Juliana falou firme, sem levantar a voz, mas de um jeito que todo mundo obedeceu. As luzes começaram a apagar em sequência. Primeiro uma fileira, depois outra, até sobrar só uma claridade amarelada no fim do corredor. O barulho dos aparelhos foi diminuindo. Aquele bip constante que a gente já nem percebe mais começou a desaparecer. E o silêncio que ficou não era um silêncio calmo. Era um silêncio pesado, cheio de coisa não dita, cheio de medo. O Dr. Henrique segurava um tablet com o mapa do sistema interno do hospital. Ele passava o dedo pela tela, aumentava, diminuía, mostrava para os engenheiros. E eu só conseguia acompanhar metade do que eles falavam. Pressão, duto, linha de gás, vibração, risco de ruptura. De vez em quando, um termo mais simples escapava e grudava na minha mente. Não pode gente aqui dentro. Se isso romper, espalha. Precisa evacuar rápido. Eu olhei para a porta da ala, ainda fechada depois da batida que tinha feito o trinco voar. O trinco agora jazia no chão, torto, com um pedaço da parede ainda grudado nele. Era uma imagem estranha, quase simbólica, como se aquele lugar estivesse tentando expulsar a gente à força. Senti um arrepio subir pelas costas, daquele tipo que não é só medo. É o corpo entendendo que passou do limite. O Rafael, o técnico de enfermagem que tinha gritado comigo lá no começo, encostou na parede ao meu lado. Ele respirava fundo, com as mãos ainda tremendo. Eu percebi que, por baixo da coragem de ter me avisado, ele também estava apavorado. "Eu falei para a senhora não ficar nessa ala", ele murmurou, mais para ele do que para mim. "Esse lugar tá errado desde a reforma. A gente sente no corpo." Eu não sabia o que responder, então só balancei a cabeça. Naquele momento, eu não estava discutindo com ninguém. Eu não queria saber quem estava certo ou errado. Eu só queria que ninguém saísse ferido dali. O cheiro de desinfetante parecia ter ficado mais forte, misturado com um toque metálico, como se o ar tivesse gosto de ferro. Um alarme mais grave tocou, diferente dos sons que eu já tinha ouvido no hospital. Não era o alarme de paciente, nem de incêndio. Era um som contínuo, firme, que parecia chamar os funcionários para um tipo de modo de guerra. Pessoas começaram a aparecer nos corredores. Enfermeiros, técnicos, pessoal da limpeza, seguranças. Todo mundo olhava para a mesma direção, aquela ala recém-reformada que, até poucos dias antes, tinha sido motivo de orgulho. A Juliana apontou para o teto e pediu uma escada. Enquanto isso, o Rodrigo foi até o quadro de energia de emergência. Eu vi as mãos dele mexendo nos disjuntores, desligando alguns, reforçando outros. De vez em quando, a luz piscava de novo, como se resistisse a ser cortada. Cada estalo nos cabos, lá dentro da parede, fazia meu coração pular. O Dr. Henrique se aproximou de mim, com o rosto sério, mas agora um pouco mais calmo. "Camila, né?"
Ele perguntou, confirmando meu nome. Eu só respondi com um é, baixinho. Você não deveria estar aqui, mas agora que está, fica desse lado do corredor e, por favor, não passa daquela faixa amarela no chão. Se der qualquer coisa errada, essa distância já ajuda. Olhei para baixo e vi a faixa, fina, quase apagada de tanto ser pisada com o tempo. Nunca tinha reparado nela. De repente, aquela linha simples virou uma espécie de limite entre mais ou menos seguro e nem um pouco seguro. Eu dei 2 passos para trás, obedecendo, e senti como se um mundo inteiro estivesse se reorganizando em poucos metros de piso. Os engenheiros começaram a conversar mais alto. A Juliana tinha aberto uma pequena grelha no teto e colocava um aparelho que media algo que eu não sabia o que era. O Rodrigo falava sobre diferença de pressão bizarra, fluxo de ar invertido, risco de colapso em cadeia. O nome falha grave na pressão negativa, que o Dr. Henrique tinha dito antes, agora ganhava peso real. Não era só termo técnico, era uma ameaça. De repente, uma nova vibração percorreu o corredor, mais forte que as outras. Foi rápido, como se alguém desse um soco na estrutura do prédio. Uma placa de metal perto do teto fez um som oco, e um pequeno pedaço de reboco caiu no chão, se espatifando ao lado da maca que estava parada ali desde o começo. O barulho, por si só, não foi tão alto, mas o efeito nele foi enorme. Todo mundo ficou em silêncio. Se isso repetir, a gente fecha tudo e evacua imediatamente, a Juliana disse, sem rodeios. Ninguém discutiu. Ninguém tentou ser herói. Ali não era filme. Era gente de verdade, com medo de verdade. E eu, no meio de tudo, sentia que aquele aviso do Rafael, lá no início, tinha sido uma espécie de linha do tempo sendo puxada. Se eu tivesse ignorado de vez, se tivesse caminhado para dentro da ala como se nada estivesse acontecendo, talvez eu estivesse agora onde os engenheiros insistiam que ninguém deveria estar. Aos poucos, começaram a mover pacientes de outros setores, reorganizando o hospital para o caso de precisarem fechar aquele andar. Macas iam e vinham, cadeiras de rodas passavam. Familiares olhavam confusos, sem saber o que estava acontecendo. Os funcionários falavam baixo, mas havia uma frase que se repetia. É só por segurança. A senhora vai descer para o outro andar. Já já normaliza. Eu sabia que não era tão simples assim, mas também entendia que ninguém queria causar pânico. Eu senti meu peito apertar quando vi minha tia, a dona Lourdes, sendo levada em uma maca por uma enfermeira. Ela estava meio sonolenta, depois da medicação, sem noção do que estava rolando. A enfermeira me reconheceu e disse: "Vamos levar ela lá para baixo, Camila. Fica tranquila, tá?" "Fica tranquila!" Era a frase que eu mais ouvia e a que menos fazia sentido naquele momento. Mesmo assim, eu forcei um sorriso e segurei a mão da minha tia por alguns segundos, prometendo que já desceria para ficar com ela. Ver ela saindo daquele andar me deu um pouco de alívio. Como se, pelo menos, uma parte de mim já estivesse longe do centro do problema. O tempo passou estranho. Eu não sei dizer se foram 10, 20 ou 40 minutos. Quando a gente está com medo, o relógio vira outra coisa. As vibrações diminuíram, mas não sumiram. A cada minuto que passava sem um novo tranco forte, a esperança crescia um pouquinho. Ao mesmo tempo, o cansaço emocional batia, como se eu tivesse corrido uma maratona parada no mesmo lugar. O Rodrigo saiu de perto do quadro de energia e se juntou a Juliana. Eles checaram dados, compararam números, olharam de novo para o teto, depois para a porta da ala, depois para o Dr. Henrique. Um diálogo silencioso aconteceu primeiro, só pelos olhos, antes de qualquer palavra ser dita. Por fim, a Juliana respirou fundo e falou: "A gente tem um cenário instável, mas controlável. Se isolar essa ala completamente. Ninguém entra, ninguém liga nada aqui dentro até terminar uma inspeção pesada. Se respeitarem isso, a gente reduz o risco ao mínimo. Instável, mas controlável." Era como se estivessem descrevendo não só o prédio, mas também o meu estado por dentro. Eu ainda tremia, ainda sentia o coração na boca, mas pela primeira vez, conseguia imaginar um final que não envolvia sirenes de ambulância levando gente ferida embora. Os seguranças começaram a colocar fitas de isolamento na porta da ala, daquelas amarelas e pretas, que a gente vê em filme e nunca acha que vai ver tão de perto na vida real. Um aviso vermelho foi pendurado logo acima. Interditado temporariamente. Acesso restrito. Ver aquela placa do lado de fora, e não do lado de dentro, fez toda a diferença para mim. O Dr. Henrique se aproximou de novo, agora com o rosto um pouco mais leve. "Camila, por hoje você não vai entrar mais nessa ala, nem se quiser, tá?"
ele disse, tentando fazer um meio sorriso. Eu dei uma risada nervosa, curta, quase um espasmo. Fica tranquila, doutor. Depois de tudo isso, se alguém me mandar entrar ali de novo, eu corro para o lado contrário. Ele assentiu, entendendo a mistura de medo e alívio na minha resposta. Depois, virou para o Rafael. E você, Rafael? Obrigado por ter avisado. Se ela tivesse passado daquela porta na hora errada, podia ter sido bem pior. O Rafael abaixou os olhos, meio sem graça, mas eu vi que aquela frase mexeu com ele. Era um reconhecimento simples, mas importante. Um técnico de enfermagem, que muita gente costuma tratar como só o rapaz do curativo, tinha sido a primeira barreira entre uma pessoa comum e um risco real dentro de um hospital inteiro. Aos poucos, o corredor foi esvaziando. Os engenheiros continuavam ali, ajustando coisas, anotando, tirando fotos da estrutura. Mas o clima mudou. Ainda havia preocupação, ainda havia trabalho a fazer, mas o desespero bruto tinha dado lugar a uma organização tensa, porém consciente. De dentro de mim, aquela sensação de que algo enorme e sem nome vinha se aproximando começou a se transformar em outra coisa. Uma necessidade de entender, de processar, de olhar para tudo aquilo com calma. Eu encostei na mesma parede em que o Rafael tinha se apoiado antes. Passei a mão pelo rosto, senti a pele fria de tanto tempo em tensão, percebi o suor secando no pescoço. Aos poucos, meu corpo foi se lembrando de como era respirar sem contar os segundos entre uma vibração e outra. O hospital continuava sendo um lugar de risco, como sempre é, mas eu sabia que naquele dia específico, o perigo tinha tomado uma forma concreta. Tinha passado pelas paredes, pelos dutos, pelos fios, por decisões apressadas de obra, por falhas que ninguém quis encarar a tempo. Agora, com a ala interditada, pacientes realocados e a equipe técnica assumindo o controle, eu sentia que a história não tinha terminado, mas tinha mudado de fase. O caos bruto tinha virado um caminho duro, porém claro. Descobrir exatamente o que deu errado ali dentro. Aceitar que um aviso gritado no meio de um corredor pode significar tudo e, principalmente, lidar com o fato de que por muito pouco aquilo não tinha acabado em tragédia. Eu olhei mais uma vez para a porta isolada, respirei fundo e comecei a descer as escadas em direção ao andar onde a minha tia estava. Cada degrau parecia me afastar um pouco do perigo imediato e me aproximar de uma pergunta que, mais tarde, eu ia ter que encarar de frente. O que exatamente aquele dia tinha mudado em mim? A resposta ainda não estava pronta, mas o caminho para chegar nela, pela primeira vez, estava. Quando tudo finalmente acalmou e os técnicos confirmaram que a ala estava prestes a falhar por inteiro, eu senti minhas pernas fraquejarem. Era estranho pensar que, minutos antes, eu tinha ignorado o desconforto, fingido que aquele aviso era só exagero. Mas ali, olhando para os painéis quebrados e para o chão marcado pela vibração que ninguém tinha entendido, eu percebi o quanto a gente subestima os sinais que a vida tenta mostrar. Saí do hospital com o corpo tremendo, não só pelo susto, mas pela clareza nova que tomou conta de mim. Às vezes a gente só entende o valor de um alerta quando está a um passo de algo pior. E naquele dia, naquela ala fria, eu aprendi que atenção não é medo, é cuidado, é sobrevivência, é respeito por aquilo que a gente não vê, mas que insiste em avisar. A vida depois disso nunca mais voltou para o automático. Hoje eu presto atenção no que antes parecia detalhe bobo, porque descobri que pequenas coisas mudam destinos inteiros. E de algum jeito, sentir isso na pele me deixou mais humana. Se essa história mexeu com você, se inscreve no canal para acompanhar as próximas e ativa o sininho para não perder nada. Agora estão aparecendo 2 histórias na sua tela. Escolhe uma delas e continua comigo.